Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós estaremos dando continuidade à palavra da última sexta-feira e na proposta que nós estabelecemos, de falar sobre percepção espiritual e batalha espiritual também. E convido os irmãos a abrirem, os textos que nós lemos na última sexta-feira. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 7. Depois nós leremos 1 de João 5, 18 e 19, Efésios 4 e 20. Gênesis 3, 6 a 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. 1 de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Efésios 4 e 20. Mas não foi assim que aprendeste Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E por fim, Efésios 6, versículo 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Podeis tomar assento. Meus irmãos, nós iniciamos na última sexta-feira, e progredimos um pouco, mas vamos dar continuidade, pelo menos nessa parte conceitual sobre percepção espiritual. E na última sexta-feira, tomando por base principalmente o livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 7, que vai nos relatar que os pais, Adão e Eva, ao comerem do fruto, desobedecerem a orientação do Senhor, o texto diz que, após isso, os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E, na realidade, o centro desse texto, dessa palavra, é sobre a autossuficiência, na realidade, querer ser independente de Deus, não depender mais de Deus. Muito se cedia com relação quando se fala nesse texto com relação a desobedecer, mas é a vontade de ser independente, não depender de Deus. E aí é até interessante isso, por quê? Porque um dos sentidos que nós mais utilizamos nessa noção de independência é a visão. Porque com visão você pega o teu carro, sai daqui, vai até um determinado local, se você tem carteira de motorista, você é mais independente. É um dos sentidos que nós mais usamos, ele representa 70%. Então ele já aparece no texto, chamando a atenção para essa questão da independência, da autossuficiência. E o texto diz que esse sentido ele é aberto.
ele é aguçado, né? O texto nos diz isso. E só que o segundo texto, lá de 1 de João, ele vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa isso? Que é gerado, né, a partir deste mundo, uma série de impressões, de informações, mas essas informações elas estão eivadas de malignidade, e elas abastecem o teu entendimento, a tua consciência, a tua percepção sensorial natural. E óbvio que elas vão ter uma reverberação, uma influência no campo espiritual também. Só que o que acontece? Nós vivemos uma época em que questões como nós estamos aqui debruçando sobre elas, né, meditando, elas estão sendo desvalorizadas. Corre o risco de você orar, buscar a Deus, e a partir dessa busca, desta oração, Deus até te responder e dar para você, né, uma percepção mais aguçada. E essa percepção aguçada, até mesmo dentro do nosso ambiente, que é um ambiente de igreja, um ambiente em que o espiritual ele é valorizado, pode ser que dentro desse ambiente, essa graça que Deus te deu, ela não seja bem interpretada, recebida. Por quê? Quando o texto diz que o mundo jaz no maligno, é porque há todo um contexto, né, de influências que não militam no sentido de uma busca e de uma expressão, né, da espiritualidade como relação do homem com Deus. Pelo contrário, na realidade tudo milita ao contrário. E para nós entendermos isso, né, na semana passada nós falamos um pouco sobre essa questão, já na questão da conceituação, né, de percepção, que tem como sentido tomar para si algo, agarrar algo e tomar aquilo para si. Esse é um dos sentidos. O outro sentido é se apegar a algo, né, de tal forma que aquele algo com o qual você se apega, ele passa a te constituir, fazer parte de você. Então, na realidade, o que essa conceituação está nos dizendo? Que nós, né, temos a nossa existência constituída das experiências que nós temos. A nossa identidade, ela é constituída também das experiências que nós temos. E aí vem a grande pergunta: que experiências você está tendo nas 24 horas do teu dia? E por experiência, significa tudo aquilo que você experiencia mesmo, né? Um programa de televisão que você assiste, é uma conversa que você tem, às vezes uma vez, mas pode ser que ela seja reiterada, com alguém. Coisas desse tipo, elas vão, né, te alimentando e constituindo você, a tua identidade. E aí, para nós entendermos bem, eu sempre acho que exemplos são coisa muito importante, que eles materializam aquilo que a gente verbaliza. Eu lembro de uma experiência que eu tive no meu local de trabalho, quando eu estava na Força Aérea ainda. Né, tínhamos várias sessões, né? Era a área técnica e você trabalhava, era especializado numa área e às vezes você precisava ir tomar serviço de uma outra área. Como eu trabalhava num setor que todas as áreas tinham que me atender, né, que era um setor final, de teste, essas coisas assim, então eu estava sempre entrando num setor e outro. E aí eu entrei num setor e levei uma peça lá para um daqueles colegas de trabalho, fazer uma avaliação nela, se podia usar ou não. Aí é muito amistoso, conversou, era uma segunda-feira, e aí como é que foi o final de semana? Eu falei, pô, foi bom e tal, aquela coisa toda. E aí ele abriu a gaveta dele, tirou uma bala e me deu. Eu peguei a bala. Quando eu peguei a bala, eu comecei a ter um mal-estar com aquela bala na mão. E segurando a bala, eu estava bem, o que houve? Mas o mal-estar, meu irmão, aquela coisa ruim mesmo.
E eu fiquei olhando assim, que a coisa muda de uma hora para outra, mudou de uma hora para outra. Eu comecei a me sentir mal, mas mal mesmo, angustiado, sei lá, um troço estranho. E eu com a bala na mão. E aí, a gente fica pensando, né? Eu fiquei um tempo pensando, tentando atuar. Na realidade, a nossa mente fica tentando atualizar o que aconteceu. Tá tudo bem, tá sentindo nada, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não aconteceu nada, não caiu um raio, não estou sentindo cheiro de nada, tá tudo bem. Mas por que eu estou assim? E você fica naquilo. E aí foi um período assim que eu glorifico e agradeço muito a Deus, né, por aquele período. Né, eu costumo muito compartilhar com os irmãos. Foi um período que lá em casa nós vivemos assim um avivamento, que foi assim uma coisa assim que indescritível na vida da gente. Para os irmãos terem uma noção disso, né, eu lembro que o Wellington Lima, que é marido da minha sobrinha, ele aqui na porta da igreja falou assim: ô tio, vamos numa consagração. Eu sei que não é muito teu estilo, mas vamos lá. Eu falei: rapaz, como é que você fala um negócio desse? Eu sou pentecostal, como é que você diz que não é meu estilo? E numa consagração? Ele não, você é pentecostal, mas eu não vejo muito isso aí. Não, eu falei: vou. E fui naquela consagração, era próxima até do meu local de trabalho, começava 3 horas da tarde até 1 hora da manhã, não tinha muito horário para acabar, que era do pastor Daniel Lopes. E eu lembro de uma experiência que eu tive lá, né? Eu olhava e assim, tinha muita manifestação do poder de Deus mesmo naquele lugar. Mas tinha uma coisa que me intrigava, né? Que eles faziam umas orações lá e tinha gente que, né, caía. Eu falei: rapaz, esse negócio está estranho. Aquilo me intrigava. E aí, um dia, né, já na 3ª vez que eu estava lá, aí o pastor falou assim: olha, tem gente que olha essa manifestação do poder de Deus e acha estranho. Mas hoje eu vou fazer diferente. Você vai ficar do lado do teu irmão e você vai virar para ele, e quando eu disser receba o poder de Deus, você vai falar para ele: receba o poder de Deus. Normal, estava ali parado, tranquilo também, não estava acontecendo nada, né? Não estava sentindo calafrio, não estava sentindo nada, estava normal. Né? E virei, né, e estendi as mãos e falei: receba o poder de Deus. E o irmão falou: receba. Quando ele falou receba, mudou tudo. O meu corpo parecia que estava pegando fogo. As minhas pernas não aguentavam o peso do meu corpo. Eu agarrei no banco e falei: caí aqui não, duvido. Fiquei agarrado naquele banco e falando em mistério. Assim, eu fui renovado, mas com um poder tão grande, que aquele negócio parecia que estava, sei lá, me incendiando por dentro. E não parava. Eu tentava controlar aquilo, não parava não. Para os irmãos terem uma ideia, o culto acabou, eu fui para casa com dificuldade de dirigir o carro, para o carro dos pedais, que eu ficava tremendo com o pé no pedal, e o carro ficava meio dando umas puxadas, umas paradas, e cheguei em casa. Só que aquilo durou uma semana. Uma semana. Eu não podia escutar um hino. Se eu escutasse, eu começava a falar em mistério imediatamente. E aí eu gostei um pouco daquilo, aí eu pegava o fone de ouvido, né, saía para o trabalho no carro, e botava o fone de ouvido e começava a escutar hinos. E aí eu ia falando em mistério daqui até Sulacap. Quando chegava lá, eu estacionava o carro lá no final, desligava e ficava um tempo esperando eu voltar àquela normalidade, para poder sair do carro e entrar lá no quartel. Então, o meu ambiente, o meu momento era esse. Era um momento totalmente diferente. Quando ele me deu aquela bala, sobre assim, essa ação do poder do Espírito, essa unção, rapaz, aquilo ali não combinou na mesma hora. E aí eu fiquei com aquela bala na mão e o Espírito me conduziu a abrir a gaveta de onde ele tirou a bala. Eu fiquei curioso, ele saiu com a peça para medir, eu fui lá abrir. Quando eu abri, tinha uma cuia de barro, com várias palhas, né? E as balas tudo ali, várias coisas. Na realidade, era um feitiço, né? Era um feitiço que ele tinha na gaveta, ele estava enfeitiçando todo mundo. Se não há uma ação do Espírito, não se percebe um negócio desse. E, com certeza, lesões
vão se implantar na gente. De algum nível você vai viver algum tipo de lesão por conta disso. Então, assim, esse exemplo nos mostra o quê? Que a busca, né, como foi dito aqui, a importância de vir para a oração, de buscar, de orar, de clamar a Deus, de jejuar. E nós vamos, nas próximas sextas, vamos falar sobre isso também. Porque nós vamos entrar no campo também da disciplina espiritual, que é aquilo que nos faz estar com a nossa vida espiritual aguçada, né, aquela coisa na flor da pele mesmo. Você sentindo a presença de Deus, né, de tal forma que a tua percepção é diferenciada. Mas nós vivemos num mundo em que isso não é valorizado. Por isso nós temos tanta dificuldade de orar, as pessoas se sentem desestimuladas. E quando eu digo valorizado, que não é valorizado, o não valorizado ele tem conteúdo, tá, irmãos? O não valorizado significa que ações na tua vida cotidiana são feitas para te afastar das práticas que vão te aproximar de Deus. Por isso o texto aqui, em João 5,19, diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o que é estruturado no mundo tem por finalidade te afastar de experiências intensas e profundas com Deus. E nós temos que estar atento a isso. Né, eu lembro que um amigo, né, até que é da fé, é obreiro do Senhor, ele falou assim: pastor, eu estou assistindo, né, uma série lá, né, é de Deus, aquele fala de Deus. Eu fiquei interessado, né? O nome da série, nem olha, né? Só estou falando, mas não olha não, não é bom não. Madalena. Eu assisti, acho que 15 minutos daquilo. A primeira cena que eu olhei, aquilo já... Porque, olha só, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: quando tu busca, tu começa a buscar, não é porque você é melhor não, porque você precisa. Nós não buscamos a Deus, pastor, buscar a Deus, que Ele é melhor, Ele é mais santo. Não, eu busco, eu preciso. Eu necessito de Deus. Não tem como eu viver, fazer as minhas coisas, sem Deus estar comigo, estar me ajudando. Eu preciso de Deus. Né? Eu sou dependente dEle, eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas como consequência dessa declaração prática de que nós precisamos de Deus, coisas vão acontecer nas nossas vidas. A sua forma de viver, ela vai diferenciar, ela vai ser outra. E eu lembro que em 15 minutos apareceu uma cena, aquilo parece que tinha sei lá, uma sensação horrorosa. Eu falei: sai, não quero saber disso aí não. Não sei nem o que tinha no resto. Por quê? Porque o Espírito, quando ele está em ação na tua vida, né, aquilo começa a mexer. Assim, quem tem essa experiência, né, de uma renovação do Espírito, uma ação intensa do Espírito, não, parece que por dentro da gente está movimentando alguma coisa, parece que tem um dínamo, é diferente. É diferente, não é igual. E aquilo vai te transformando, vai te mudando. E aquilo que é do mundo, que vem na tua direção, né, que não se encaixa, né, com a ação do Espírito, com aquele momento de intimidade, como você está vivendo com Deus, há um choque ali. Você não recepciona aquilo de forma tranquila. Por isso que Deus cobra. Porque Deus sabe que não é bem assim, que você foi inebriado, controlado, não. Você teve uma oportunidade de resistir àquilo, mas você botou na balança e achou que aquilo era importante para você, aquilo era valioso, e escolheu. Então é o seu falar, você fez uma escolha, a ação do Espírito te dando consciência, e por isso Deus cobra da gente. Então, a ação mundana, nós voltando aqui para o texto, né, 1 João 5,19, esse mundo que está no maligno, ele é estruturado para nos conduzir para distante da presença de Deus. Tem até um livro, ele é bem simples, né? Mas simples eu acho que é simples, não sei se os irmãos vão achar. O nome dele é Você é Aquilo que Ama, é do John Smith,
O poder espiritual do hábito. Né? E o que esse livro trabalha? Ele trabalha como a dinâmica do mundo vai se impondo na vida da gente. Né? Através de hábitos, que nós vamos assumindo aqueles hábitos como hábitos normais, que não afetam a nossa santidade, e vamos sendo conduzidos por aquilo. E o adversário vai mudando, né, de forma sutil, a nossa forma de pensar, a nossa predisposição para orar, a nossa predisposição para jejuar, a nossa predisposição para ter um relacionamento segundo a orientação da palavra de Deus. Um dos hábitos que nós não praticamos, ele é um hábito bem simples, mas ele é assim, você experimenta, você vai ver que ele vai te incomodar. Que é, por exemplo, a gente tem smartphone, todo mundo tem, e tem aplicativos da Bíblia. Então você pega a Bíblia e escolhe um texto. Eu gosto desse texto, eu vou escutá-lo. Tem até alguns autores que orientam você não escutar uma vez só, mas pega um período de 2, 3 dias, vou ficar escutando esse texto, ver o que o Espírito me fala dentro dessa palavra. Você começa a escutar com um caderninho na mão e começa a ver o que esse texto vai começar a trazer na tua mente. E muitas das coisas que ele traz nos incomodam, porque nos revelam que as coisas não estão bacanas. E é assim, efetivamente no modelo bíblico, né? Ter fé pelo ouvir a palavra de Deus. Você bota a palavra, ela vai. Tem uns até que tem um fundozinho musical, né? Para até, né, te dar você relaxar ali, né? Ficar mais à vontade. Mas a palavra vem cortando, tá? Ela vem cortando, vem nos confrontando com situações que você fala, meu Deus, né? Por quê? A gente ouviu, você foi na escola dominical, ouviu a palavra de Deus, você veio no culto, ouviu, mas é preciso você ouvir num particular teu, no qual a tua atenção está voltada para aquilo que você está ouvindo, né? O Espírito vai falar com você dentro do texto bíblico, e pode anotar tudo aquilo que vier à tua mente, é o Espírito reverberando na tua mente, que você tem que olhar aqueles pontos ali. Só que na realidade, nós não fazemos isso porque nós acabamos tendo uma atitude passiva. Você vem para o culto, leitura devocional, tu abre, olha, vê na tela, e vamos ser sinceros, nem lê. Não é uma meditação, um aprofundamento naquilo que o texto bíblico está falando com você. Só que Deus ali, Ele quer te comunicar um monte de coisa. Ele quer produzir um processo de transformação na tua vida através da palavra, né? Orientações para todas as áreas, né? E ao mesmo tempo, né, como eu disse aqui, que a nossa trajetória, e o livro do James Smith fala sobre isso, que é o hábito, né, que representa as nossas ações reiteradas, elas vão nos constituir. Você vai entender bem com o exemplo que eu vou te dar agora. Eu sei que ninguém faz isso aqui, mas é um exemplo que ajuda a gente a entender. Digamos que você, né, goste lá, por exemplo, de uma série. E naquela série, né, tem muita palavra de calão, de baixo calão, tem prostituição, e elas são reiteradas, ninguém consegue assistir um episódio só. Você fica quando você vê 2, 3, 4, 5, quando você vê, você assistiu 5. Estou dando um exemplo de uma série, mas tem outras coisas também que representam a nossa vida cotidiana. Aquilo vai entrando em você, vai te impregnando. Aquela palavra que poderia ser ofensiva, já não é mais tão ofensiva. Aquela cena que poderia ser repugnante para você, já passa a não ser tão repugnante. E você, o que está acontecendo na realidade? Você está internalizando aquilo no teu ser. Você está, de certa forma, a sua existência, o seu modo de viver, o seu modo de andar, o seu modo de pensar, ele está sendo formatado
por aquilo que você está absolvendo para si. E aí tem até um texto bíblico que nós citamos aqui, que é o de Efésios 4:20. Ele tem um ponto ali que, assim, a tradução do grego para o português, ela acrescentou algo que tirou o sentido que o texto quer nos dar, né? O texto diz assim: mas não foi assim que aprendestes, aí em várias Bíblias, Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes, aí algumas dizem de Cristo, outras dizem a Cristo, mas essa partícula não existe, né? Na realidade não foi assim que aprendeste Cristo. Aprendeste o quê? Internalizaste, né? Jogasse, como se você pegasse Cristo, como o conceito mesmo de percepção, como se você pegasse Cristo e jogasse Cristo para dentro de você. E o que é jogar Cristo para dentro? É todo o ensinamento, tudo que Cristo trouxe para a gente, eu colocar isso dentro de mim. O que não é um processo fácil. Porque você vai ver que se você pegasse, por exemplo, esse pequeno trecho e ficasse o tempo todo, né, trazendo ele à tua mente em cada decisão, em cada situação que você vai tomar, você vai ver, cara, mas isso aqui, se eu aprendi Cristo, se eu joguei os ensinamentos de Cristo para dentro, eu não posso fazer isso. Aí daqui a pouco eu não vou poder fazer isso aqui também. E isso aqui também não vai dar, não. Isso aqui também não vai dar, não. Você vai ver que há uma série de restrições que elas não estavam presentes na tua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque para nós termos essa percepção espiritual, nós precisamos de uma relação de intimidade e comunhão com Deus profunda e intensa. E ela passa por nós termos essa relação intensa com a palavra de Deus, com a voz de Deus ecoando o tempo todo nas nossas vidas. E isso, o texto lá de Gênesis, ele traz isso, né? Porque até que a proposta que o adversário trouxe para os pais, Adão e Eva, fosse aceita, essa palavra, essa voz de Deus, ela era constantemente reverberada na mente, no coração, nas práticas de Adão e Eva. Quando eles aceitam aquela proposta de comer do fruto, outra voz entra, outra possibilidade entra, outros alvos se estabelecem, e eles passam a viver não segundo a voz e as instruções de Deus, que o texto nos deixa claro, que conversa é essa que havia entre eles, mas era alguma coisa óbvio, que muito constituidora do ser deles. Então isso passa a ser interrompido, né? O texto vai nos mostrar claramente. Se você pegar o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver duas ambientações totalmente diferentes. Você vai ver um ambiente dentro do qual, no capítulo 3, o homem está sob a influência, né, da ação de Deus, de uma relação íntima com Deus, e no 4 você vai ver já o homem vivendo sob a influência da ação maligna, de um mundo caído, corrompido, e que está influenciando ele. E isso nós estamos aqui falando bem assim, num nível bem superficial, porque essa malignidade do mundo que é descrita no texto bíblico, né, na epístola de 1 João, que dá conta de um momento lá no primeiro século, meus irmãos, como ela está hoje? Como essa malignidade está hoje? Ela se sofisticou, né? Porque se você olhar bem, a igreja primitiva, um nível de relação de espiritualidade muito intensa com Deus. Mas a igreja de hoje, né? Ela seguiu em proporção, né, de crescente dessa relação de intimidade e comunhão com Deus, ou é decrescente e a malignidade se sofistica de uma forma assim que nós não podemos imaginar, né? Questões contemporâneas nossas, como por exemplo,
a atomização, né, que cada um acha, né, que o seu pensamento, o seu raciocínio, aquilo que ele tem como verdade, é o que importa. Não interessa ao fulano, eu tenho essa opinião, não, mas o que interessa é a minha. O que eu sei, o que eu acho, é que interessa. Por isso é que nós estamos vendo o quê? Nesse campo, né, por exemplo, do gênero. Por que tem tantas categorias surgindo cada dia mais? Porque cada um, no que diz respeito a se identificar na questão de gênero, ele acha uma coisa nova. Não, eu sou isso. Eu lembro até uns anos atrás, deve ter uns 10 anos, né? Teve uma discussão, uma briga lá na porta de casa, e lembro que uma das pessoas disse, eu sou ET, eu sei que ela arrumou umas categorias lá que nem existia, acho que hoje já existem. Por quê? Está se identificando segundo a sua consideração. Eu acho que é isso, eu tenho o direito de ser assim, né? Você tem no campo aí, voltando para o campo, né, da relação cristã, da vida com Deus, nós temos experiências individuais com Deus, porque cada um de nós, né, temos uma trajetória, temos uma vida, temos experiências individuais com Deus. Mas há um coletivo que é gestado pela orientação da palavra, dentro do qual todos nós temos que pensar, nos organizar. Não é cada um achar que pode fazer o que bem entende. E aí, se nós formos olhar, né, assim, com bastante critério, a gente vai ver que esse tipo de comportamento ele já chegou dentro da igreja. Não se aceita, não, mas não pode ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele outro, já está assim. Mas por que essa coisa acontece? Porque falta na gente essa disciplina, as disciplinas espirituais. Uma delas é a submissão, né, que é muito mal compreendida, nós vamos falar sobre ela aqui. Então, assim, se nós não entendemos, né, como nós devemos nos movimentar, aí o que acontece? O adversário ele tem espaço na minha vida. Esse espaço, ele representa o quê? Lesões que são impostas a mim e a você. Como, por exemplo, a gente olha aqui em Gênesis 3, o texto diz, e abriram-se os olhos de ambos. Espera aí, estavam cegos? Não. Na realidade, olha como é que a coisa é profunda. Como é que abriu os olhos, e houve uma lesão? Por quê? Abriu o olho carnal, mas o espiritual, fechou. A percepção espiritual, foi embora. Se você olhar, o texto está chamando a atenção para isso. Olha, o texto está dizendo, tem uma percepção que foi perdida. E ela tem que ser buscada por vocês. Ela tem que ser valorizada por vocês. É porque a gente lê muito o texto assim de uma forma, né, sem nos aprofundar, sem procurar ver o que o texto está nos trazendo. Porque se você olhar, você vai falar, mas peraí, como é que pode? Se há uma desobediência, há alguma coisa fora da margem daquilo que Deus estabeleceu, como é que esse abrir os olhos pode ser positivo? Não é positivo, ele é negativo. Assim como vários outros textos da Bíblia nos fala de forma assim, intensa mesmo, nos chamando o quê? Para uma relação mais íntima com Deus, para que nós tenhamos uma percepção daquilo que está em volta da gente. E essa percepção, ela se dá, né, através de um estranhamento, como eu citei aqui, que eu peguei a bala e aquilo causou um estranhamento, uma sensação no físico imediata. Mas ela também se dá através de sonhos que Deus pode te dar, que se você está orando, está se consagrando, Deus vai falar contigo de alguma forma. Ele pode falar dentro do texto bíblico, né? Pode falar na palavra de oração, que muitas das vezes acontece de você, né, estar às vezes num culto, e vem um pensamento, e aí você olha, mas não tem nenhuma relação com nada aqui, né? E aquilo te chama a atenção, né? E você pode indagar a Deus, o que é isso? E
pode ser um comando, esse pensamento pode ser um comando. Ó, faz isso. Você indaga a Deus, que nós temos que indagar mesmo, porque pode ser o correr da nossa mente, né? A presença, a unção de Deus ali, ela confirma que não é teu, é o Espírito que está dando. É uma forma de expressão de percepção espiritual também, né? Pode Deus te habilitar num dom espiritual, de visão. Pode ser até visão de olho aberto. Se olhar e ver algo com os teus olhos ali, né? Pode ser através de sonho, pode ser uma revelação de algo que Deus te dá na tua mente. São percepções espirituais que o crente precisa. A igreja precisa disso. Nós precisamos disso. E nós temos caminhado sem ter essa percepção espiritual da parte de Deus. E já é 9:02, nosso tempo foi embora. Deixa eu ver aqui onde a gente está situado, para a gente concluir. E o texto, o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele vai falar da presença de Deus também, como a presença de Deus impacta, né, a percepção espiritual do crente. Principalmente, o principal e mais valioso impacto é o de te tornar consciente de que você precisa se consertar. Isso é uma maravilha. Porque quando a gente está no erro, a gente fica impedido de muita coisa. O agir de Deus não se dá de uma forma intensa na vida da gente. E a gente precisa, né, de que Deus ele traga orientação. E aí eu encerro, né, com um texto, né, clássico, né, que nós ouvimos falar, que é o de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 6. É o texto que diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, a presença de Deus traz para a gente essa percepção, né? E eu encerro aqui essa preleção com uma experiência também pessoal que nós tivemos há uns anos atrás. Nós tínhamos uma pessoa amiga, e essa pessoa trabalhava, era crente, a crente, caminhava na presença do Senhor e trabalhava num estabelecimento. E teve algumas experiências no passado, e aí, né, uns amigos procuravam, né, porque essa nossa região aqui tem sempre essas festas, esses bailes, e sabe que acontece tudo lá. E os amigos procuravam para relatar: ó, baile do dia tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa ficava ouvindo aqueles relatos. E às vezes eram mais de um, né? E ouvindo aquilo, eu lembro que eu cheguei até a falar: melhor você começar a dizer: eu sou crente, não ficar contando essas histórias que eu não estou interessado, não. Aí um dia foi para o culto, um culto de domingo, não conseguiu entrar. Quando botou o pé na soleira, né, se sentiu mal, bambiou, voltou para casa, achou que era um mal-estar mesmo.
ficou em casa e tal. 2 dias depois foi de novo. Não entrou, mas falou, não, eu vou entrar. E entrou e caiu. Porque aquilo já estava impregnando a mente. Estava controlando a mente já. Porque estava ouvindo. E a gente não pode estar ouvindo e internalizando essas coisas não, meus irmãos. E não ficou nisso não, tá? Aquilo se apossou mesmo da pessoa. Óbvio, se caiu já estava apossado, né? E aí para resolver aquilo, foi muita oração, muito jejum, muita consagração, porque aquele negócio ficou perturbando, rondando, porque o diabo está rondando em volta. E assim, nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. A história de cada um de nós, ele conhece. E a história de cada um de nós que é conhecida, ela revela os pontos fracos que a pessoa tem. Ele tenta explorar aquilo. Ele vai tentar explorar aquilo na tua vida. Veja, aí foi justamente numa área que a pessoa teve um ponto, né, uma experiência. Antes de se converter, foi naquela área que ele mandou um enviado. Para ficar ali, ó, só vai trabalhando. E aí esse comprometimento espiritual, ele vai desde uma possessão demoníaca até uma influência, manter a pessoa sobre aquela influência maligna. Né? A pessoa está, mas as coisas não avançam, a vida espiritual não avança, a conexão com Deus não se estabelece, uma relação mais intensa com Deus não acontece, porque há uma influência que fica, né, não só circunvizinha, ela tem espaço na vida daquela pessoa. Então, quando se fala de percepção espiritual, nós temos que estar atento a ações que nós temos que ter. Eu não posso ficar ouvindo, não é só... Por que eu estou trazendo essa experiência? Porque não é só rede social, não é só série que é o problema. São algumas conversas que nós temos, que elas não podem fazer parte da nossa audição, da nossa vida. Você tem que sair fora daquilo. Você às vezes, eu não vou falar alguma coisa para não arrumar confusão, mas eu não quero isso. Isso está me afetando. E nós temos que entender isso. Às vezes no local de trabalho. Eu lembro que eu tinha o hábito de ir para o meu local de trabalho e 7 horas era o café. Depois da chamada a gente ia para o café. Só o café já era iníquo. Porque o pessoal, ao invés de trabalhar, ficava tomando café de 8 até meio-dia. Crente não pode ficar ali. Como é que eu vou tomar café de 8 a meio-dia? Se eu fui lá para trabalhar, só isso aí já é iniquidade, já é uma abertura. Eu ia lá, tomava café, ficava às vezes uns 40 minutos, só que o que ficavam dizendo lá estava me afetando. Eu me sentia mal com aquilo. Eu falei um dia, eu vou trazer o meu café de casa e vou experimentar comer no meu setor para ver se eu me sinto bem. E comia no setor, me sentia ótimo. Não estava ouvindo o que se falava lá. Aí, uma semana depois, falei, não, pera, mas eu vou ver se é isso mesmo. Fui lá e era isso mesmo. Então, não é só os streams, né, na TV por assinatura, mas é o nosso dia a dia. Como nós estamos vivendo ele. Nós não podemos viver de qualquer maneira, não. Nós somos representantes do céu. Tá? Nós somos crentes em Jesus Cristo. Os mais antigos sabem como é que eram os crentes da antiga. Se tu falasse, um colega de trabalho falasse um palavrão perto dele, ele já olhava. O cara tinha que se desculpar, me desculpa aí. Hoje, fala 10 e o crente ri. Só falta pedir, fala mais um. Esse que tu falou é fraco, quero um mais forte. Não é que você vai afrontar ninguém no teu trabalho, mas começa a se afastar dessas situações. Que elas afetam a nossa percepção espiritual, sim. E nós precisamos de Deus mesmo, meu irmão. Nunca um tempo foi um tempo em que o crente precisou mais da presença de Deus na vida dele, dia a dia. Tudo que tu vai fazer, tu precisa de Deus. Então não tem como a gente andar sem termos uma relação que traga uma percepção espiritual aguçada de Deus na nossa vida. Na semana que vem, nós vamos continuar, Traga alguém que não é crente, para estar sendo ministrado. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nessa caminhada. Eu já agradeço, a oportunidade em nome de Jesus.